E nesse vídeo eu vou falar sobre um resumo de bioética sobre morte assistida por médico, presente no site do Instituto de Pesquisa em Bioética, The Hash Insight. A morte assistida por médico, que também pode ser chamada de suicídio assistido por médico, auxílio médico para morrer ou morte precipitada do paciente administrado, consiste na prática de um médico fornecer um medicamento potencialmente letal para um paciente, que vai escolher o momento de tomar ou não esse medicamento que vai levá-lo a óbito. Por outro lado, a eutanásia consiste na prescrição de um medicamento por um médico, que pode ser potencialmente fatal, ou também na suspensão de um tratamento paliativo. Tudo isso pode acelerar a morte do paciente. Então, nesse sentido, a morte assistida por médico difere da eutanásia, porque quem tem mais protagonismo na morte assistida seria o paciente, enquanto que na eutanásia, quem tem mais protagonismo nesse processo de morte, nesse processo do fim de vida, seria o médico. A prática da morte assistida foi legalizada pela primeira vez em Oregon, nos Estados Unidos, em 1995, porém, poucos países possuem legislação sobre o tema, como é o caso da Bélgica, da Holanda, da Suíça, da Alemanha, mas há discussão também na Colômbia e no Uruguai. No Brasil, tanto a morte assistida por médico quanto a eutanásia são práticas proibidas. E a morte assistida por médico, ela é discutida desde a antiguidade e é algo que divide opiniões, principalmente pelo medo dessa morte assistida ela vir a substituir os cuidados paliativos. Caso um paciente opte pela morte assistida, o médico deve, acima de tudo, garantir que esse paciente esteja recebendo todos os cuidados paliativos ideais e adequados. O tratamento de cuidados paliativos, ele deve envolver o controle da dor e dos sintomas, mas também o apoio psicossocial ao paciente e à família desse paciente e também uma assistência para a tomada de decisões difíceis. Assim, o sofrimento do paciente, ele não pode ser considerado simplesmente pelo domínio físico de dor e de sintomas, mas também pelas dimensões psicológicas, emocionais, existenciais, sociais e tudo que envolve a vida desse paciente. Porque quanto mais predominante for o sofrimento não físico, menos consenso vai haver sobre o direito desse paciente de morrer por qualquer meio. As pessoas que defendem esse tipo de morte, a morte assistida, elas alegam que esses pacientes, eles perderam a capacidade de tomar decisões, enquanto que as pessoas que criticam essa prática alegam que existe perigo na questão do diagnóstico psicossocial vago, que pode levar esse paciente a ter uma morte assistida sem necessariamente ele ter a indicação para isso. Então, os principais argumentos das pessoas que defendem a morte assistida são a autonomia do paciente, que diz respeito a esse paciente ele ter o direito de opinar sobre a sua vida em todas as circunstâncias, inclusive durante a sua morte. A misericórdia, que diz respeito sobre o sofrimento do paciente ter que ser aliviado. E se os cuidados paliativos não estiverem dando conta disso, o médico pode optar por outro tipo de cuidado, até mesmo a morte, para aliviar a dor do paciente, tudo seria válido nesse momento. E também ao não abandono, que diz respeito ao médico ter que estar presente com o paciente, com a família do paciente, até o final de sua vida, sendo o mais responsivo possível. Os principais argumentos das pessoas que são contra a prática da morte assistida consistem no erro de matar, que falam que matar é errado em qualquer situação, inclusive na situação de morte assistida. Também a integridade do médico, que diz respeito ao juramento que o médico faz ao se formar, de que não vai fazer mal ao paciente. E as pessoas que criticam esse procedimento acreditam que matar o paciente, mesmo no final de vida, mesmo que seja para aliviar a dor incurável que ele está sentindo, seria sim uma prática incorreta, uma prática errada, e que iria contra o juramento que ele fez na sua formação. Outro ponto que eles levantam é o risco de abuso, e isso diz respeito principalmente às pessoas que estão em vulnerabilidade social. Eles dizem que essas pessoas, elas podem, na verdade, ser submetidas a esse procedimento de morte assistida sem nem sequer ser ouvidas, sem nem sequer ter a oportunidade de receber um outro tipo de tratamento, seja porque esse tratamento para a doença dela seja caro, seja difícil, então essa pessoa ela simplesmente, pelo seu estado de vulnerabilidade, seria submetida ao procedimento de morte assistida.
Então, os cuidados paliativos de última geração, eles seriam o padrão de tratamento para qualquer tipo de sofrimento de fim de vida. E as opções de último recurso só seriam consideradas caso esse tipo de tratamento, caso os cuidados paliativos fossem insuficientes. Porém, um problema é que bons cuidados paliativos não estão disponíveis em todos os locais, nem para todas as pessoas, apesar de existirem esforços para que isso acontecesse, para que esses cuidados eles fossem proliferados para outros lugares. Nesse sentido, a prescrição de um medicamento para dor ou outros sintomas, ainda que acidentalmente atingisse uma dose que pudesse levar esse paciente à morte ou acelerar o processo de morte desse paciente, ainda assim seria eticamente aceito, porque o intuito do médico ao oferecer essa dosagem de medicamento seria aliviar a dor do paciente e não acelerar essa morte. A intenção dele era algo para beneficiar o paciente. Uma opção de último recurso seria o paciente parar um tratamento ou nem sequer iniciá-lo, caso houvesse ali a possibilidade desse tratamento não surtir o efeito esperado. Em casos mais difíceis, mais complexos, a sedação do paciente também entra como uma opção de último recurso. Nesse caso, o paciente seria sedado até um nível de inconsciência em que ele não sentiria a dor, em que ele não iria sofrer a dor física, que é intratável nesse caso, do final da sua vida. Assim, tanto os médicos como os pacientes poderiam se beneficiar de conhecimento sobre outros meios, outros recursos de fim de vida. Como, por exemplo, os pacientes, eles podem se beneficiar ao ter contato com outros profissionais, outros especialistas sobre o seu caso, que vão informar a sua condição de saúde, as suas oportunidades de tratamento e chegarem a uma conclusão conjunta de como esse tratamento poderia ser feito, de qual recurso poderia ser mais bem aproveitado para esse paciente, poderia levá-lo a ter um sofrimento menor no fim da sua vida. Então esse paciente conseguiria aderir melhor ou a um tratamento, ou então chegar mais fácil à tomada de uma decisão juntamente com a sua família sobre o que iria acontecer no seu processo de fim de vida. Obrigada pela atenção.